Olá, caros amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas ao programa Cenários Agroecológicos da Rede Josué de Castro. Hoje quem participa do nosso programa é o professor Antônio Prado. Ele é doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Unicamp, conselheiro do Instituto Fome Zero, da Escola de Sociologia e Política, FESP São Paulo, vice-presidente do Conselho de Economia de São Paulo, Corecon. Professor Prado também foi diretor de Políticas Sociais da FAO, órgão da ONU, secretário executivo adjunto da CEPAL, ONU também. Bem-vindo, professor Antônio Prado. Obrigado, Jada. Obrigado pelo convite para participar desse programa. Bem, professor, também está nos acompanhando a Silvia Neves, do Instituto Fome Zero, neste apoio. Professor Antônio Prado, o senhor publicou recentemente um artigo no livro Os 90 anos do salário mínimo no Brasil. Por que o salário mínimo é tão importante no combate à fome e à pobreza no Brasil? Dizem que toda vez que o governo aumenta o salário mínimo, as finanças das prefeituras, das empresas, da Previdência Social também sofrem algum desequilíbrio. Há quem argumente que o aumento do salário mínimo pode até causar inflação, desemprego. Tudo isso faz sentido, professor? Obrigado. Jader, esse é um argumento antigo e, na verdade, já ultrapassado pelos fatos. A política de valorização do salário mínimo começou em 2003, no primeiro governo Lula, né? E continuou até o final do mandato do Lula 1 e 2, né? E também durante o governo Dilma, antes do golpe, evidentemente, né? A única interrupção que teve aí foi no período Temer e Bolsonaro, que o salário mínimo real praticamente não cresceu. Com o Lula 3, o salário mínimo voltou a ter ganhos reais, já acumula 13% nesses 4 anos, né? E o que a gente verificou desde 2003, esse período houve um crescimento de 94%, sendo que 90% foi responsabilidade de Lula e Dilma, né? Nós não encontramos nenhum desses efeitos, né? Nem desemprego por causa do salário mínimo, as prefeituras conseguiram equacionar suas contas, houve um impacto significativo sobre o aumento de receitas, porque toda vez que receitas de impostos, toda vez que o salário mínimo sobe, né, isso aumenta o poder aquisitivo da população, que gasta mais, e, portanto, a economia cresce e o governo arrecada mais com esse crescimento da economia. Então, o que nós verificamos de 2003 até hoje, né, foi que esses efeitos que geralmente são ditos aí, a boca é pequena, né? Mas, na verdade, quando nós olhamos cuidadosamente as estatísticas, né, o grande resultado mesmo foi o quê? Foi o crescimento real da renda das pessoas que ganhavam salário mínimo, um crescimento de 94% desde 2003 significativo, praticamente dobrou nesse período, né? E também a redução da fome. Nós saímos, nos governos Lula e Dilma, nós saímos do mapa da fome. Voltamos ao mapa da fome por causa da tentativa de desmantelamento, né? Conseguiram prejudicar muito a população, tanto Temer quanto Bolsonaro, né? Com essa diminuição das políticas sociais, da desarticulação dos programas, né? Mas o fato é que, ao terminar esses dois governos, Temer e Bolsonaro, nós tínhamos 33 milhões de pessoas em situação de fome, não é?
Lula já retirou 24,4 milhões de pessoas dessa situação, estatísticas até o final de 2024, portanto, continuou, né? Nós que somos do Instituto Fome Zero, como diz o nome, queremos zero de pessoas passando fome, né? Então, ainda temos aí algo em torno de 6 a 7 milhões, o que é algo significativo, mas que com essas políticas do salário mínimo, de um mercado de trabalho que gera empregos, principalmente nessa faixa do salário mínimo, né? E com crescimento, mesmo que moderado da economia, mas permitindo uma atividade econômica que absorve os trabalhadores, né? Nós conseguimos aí reduzir a fome de forma significativa e saímos do mapa da fome novamente. O mapa da fome que é, na verdade, um trabalho feito pela FAO, que é da ONU, né? E, portanto, é a ONU dizendo, olha, o Brasil voltou a sair do mapa da fome por conta das políticas sociais que foram retomadas pelo governo Lula e até ampliadas, né? E também pela retomada da política de valorização do salário mínimo. Professor Antônio Prado, o salário mínimo, ele ainda é importante para a população brasileira, porque a gente ouve falar de salário mínimo, mas parece tão distante, parece que não tem quem receba salário mínimo nos dias de hoje. O salário mínimo para uma família de 4 pessoas pode representar muito pouco, por exemplo, não? No seu artigo, o senhor trata da importância do salário mínimo para redução da desigualdade, por exemplo? Enfim, é melhor várias pessoas receber salário mínimo ou é melhor um salário mínimo real sempre em crescimento? Qual das duas pontas aí o senhor acha que é prioridade? O Obrigado. melhor é que nós tenhamos uma política de salário mínimo, de valorização do salário mínimo, seja uma política de Estado, né? Que mantenha, ao longo dos anos, né, o crescimento gradual do salário mínimo. Isso é muito importante e é a principal razão da política do salário mínimo atual, né, inaugurada lá em 2003, ter sido bem sucedida, porque são crescimentos graduais, né, que acompanham a capacidade econômica do país, né, das empresas e das pequenas empresas, principalmente, né, e que evita o impacto sobre a inflação, porque o setor produtivo tem tempo de se ajustar e gerar a produção necessária para atender essa demanda adicional. O salário mínimo ainda é muito importante, tem muita gente ganhando salário mínimo. Hoje, basicamente, os empregos gerados, esse é um ponto, na verdade, que nós temos que melhorar, mas, basicamente, os empregos que estão sendo gerados são de até 1,5 salário mínimo, né? E isso é algo que a gente tem que melhorar com maior crescimento econômico, com uma política industrial adequada, né? Tudo isso é necessário para que você tenha sustentação, né? A história do salário mínimo é uma história muito acidentada, né? Você tem uma ideia, a lei do salário mínimo foi criada em janeiro de 1936, por isso que nós estamos comemorando aí os 90 anos do salário mínimo. Mas o primeiro salário mínimo só foi sair em maio de 40, né? Então, para você ter uma ideia da resistência que foi, né, para a criação do salário mínimo. E mesmo assim, né, os períodos seguintes foram de alguns aumentos, depois muitos anos sem aumento, depois aumentos assim abruptos que acabaram gerando até problemas políticos, etc. Essa política de valorização, né, atual é a forma correta de tratar o tema, porque gera previsibilidade. Então, já se sabe hoje, por exemplo, nós sabemos que vai ser o salário mínimo de janeiro de 2027, porque está no orçamento da República.
R$ 1.717, né? Hoje o salário mínimo está em 1.621. Ora, isso gera uma previsibilidade. Quem tem que programar, planejar a sua produção, já planeja, né, com esse horizonte em perspectiva, portanto, pode aumentar a produção e encontrar demanda, porque o salário mínimo vai subir mais adiante. Professor Antônio Prado, quando o senhor fala de salário mínimo, ele é usado como referência em todas as atividades, no campo, por exemplo, na cidade, nas várias profissões que nós temos? Ele é um balizador de salários para todas as categorias? Olha, esse é um tema que foi muito estudado, né? Um dos principais estudiosos desse tema era o professor Paulo Renato de Souza, que foi reitor da Unicamp, era um especialista em mercado de trabalho, e ele dizia claramente, nos trabalhos dele, que o salário mínimo era um farol para o mercado de trabalho. Não apenas para o mercado formal, mas também para o mercado informal. Então, toda vez que o salário mínimo sobe, né, ele é tomado como referência, principalmente nos salários mais próximos do salário mínimo, né, mas também para o mercado informal. Ele é um balizador importante para a formação dos salários no mercado de trabalho. Professor, o senhor fala também que o salário mínimo é importante para o combate à fome, para a redução da pobreza, né? E, às vezes, a gente olha o IBGE divulgando os dados de inflação de alimentos, às vezes a gente fica um pouco assustado porque teme que o aumento do preço dos alimentos, ou a inflação do preço dos alimentos, corroa, diminua o valor do salário mínimo. Isso procede, professor? Olha, primeiro, nós temos que analisar assim, vários aspectos desse tema, né? O primeiro aspecto é que, quando há crescimento do preço dos alimentos, não é porque o salário mínimo subiu, né? Geralmente, é porque nós tivemos algum choque ou de oferta, né? Ou externo, né? Então, se você tem, por exemplo, no período da Covid, né? Foi um choque significativo, afetou o preço dos alimentos, né? Com as guerras aí, tanto da Ucrânia e recentemente Israel, Estados Unidos e Irã, né? Como afeta o preço do petróleo, e o petróleo é um insumo importante na cadeia de produção de alimentos, né? Da agricultura, né? Isso também pode afetar o preço dos alimentos. Não tem nada a ver com o salário mínimo, não é o salário mínimo que provoca esse tipo de pressão, né? O que você está falando também traz à tona uma outra questão, que é a questão da política agrícola, né? A política agrícola, ela tem garantido recursos pelo Plano Safra, tanto para a agricultura empresarial, né, como para a agricultura familiar, né? Então, existem recursos com subsídios, porque esses juros do Plano Safra são subsidiados, né? E, portanto, há um estímulo para a produção de alimentos. O que nós não temos ainda, que não foi recuperado desde o desmantelamento lá, feito pelo Temer e pelo Bolsonaro, né, são os estoques reguladores de alimentos, né? E isso é uma questão importante, porque é a forma de se regular os preços em situações de pressão, né? Essa é uma coisa que precisa ainda avançar, a Conab está se esforçando nesse sentido, né? Mas ainda não é suficiente. Mas a questão é de política agrícola, de financiamento, de tecnologia, não é? E também de uma política que o governo possa interferir em situações que há excesso de flutuação dos preços, né, usando os estoques reguladores. Professor, para encerrar esse tema, salário mínimo, o salário mínimo, já que nós estamos num período pré-eleitoral,
O salário mínimo ele pode ser reduzido, ele pode cair o valor do salário mínimo, ou as regras de crescimento do salário mínimo podem ser alteradas quando mudam os governos. O senhor tem a falar sobre isso com base na sua experiência, olhando para outros países também. O senhor já viu isso ocorrer? Ou algum país que deveria ter uma política de salário mínimo, na sua opinião, e que não tem ainda? O senhor pode comentar um pouco, com base na sua experiência internacional também? Obrigado. Olha, a Constituição brasileira não permite redução de salários, né? Então, isso já é uma trava para qualquer aventura, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Segundo, geraria um problema social sério, né? Porque nós já vimos a importância do salário mínimo na qualidade de vida da população, do trabalhador, tanto do campo quanto das cidades, né? E na redução da pobreza e na redução da fome, né? O salário mínimo é peça-chave na redução da fome. Aí vem também as outras políticas sociais, o Bolsa Família, né, que é muito importante, a alimentação na escola, né, e tudo isso é muito importante. O que ocorre é que a política de valorização do salário mínimo não é uma política que está na Constituição da República, né, é uma política de governo, né? Tanto que Temer e Bolsonaro, né, simplesmente neutralizaram essa política, não teve aumento real significativo durante o governo desses presidentes, né? Mas isso é uma coisa que a população tem que estar atenta, né? Política pública só se sustenta com mobilização da população. A população tem que estar lá olhando e dizendo, olha, nisso aqui não se mexe, né? Isso aconteceu com o Bolsa Família, né? O Bolsa Família, apesar de toda a hostilidade do governo Bolsonaro às políticas sociais, né? Ele até acabou com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, né? É, o Bolsa Família, no ano da eleição, né? O Bolsonaro, com pressão do Congresso Nacional e com pressão da população, acabou até havendo um aumento do valor do Bolsa Família por pouco tempo. O Bolsonaro não previu no orçamento a continuidade, né, desse valor de R$ 600, coisa que Lula e sua equipe já negociou na transição e garantiu que fosse mantido, né, para o início do governo dele. Portanto, é possível a mudança da política de valorização do salário mínimo, né? Mas redução do salário mínimo não é possível, porque a Constituição não permite redução de salários. Obrigado, professor. Agora nós vamos falar de um tema que ganhou escala internacional, que é o PIX. Todos nós utilizamos hoje em dia o PIX. Hoje está na nossa rotina. A senhora escreveu um artigo recente sobre o PIX e o bullying de Trump. Este é o título do artigo, que está disponível para todo mundo lá na revista Teoria Política. Quem quiser conhecer o artigo, baixar, está lá disponível. Por que essa ferramenta de transação aí, de pagamento, recebimento, tem sido tão questionada pelos Estados Unidos, a ponto de eles citarem o PIX como uma justificativa para a taxação de produtos agrícolas, industriais, madeiras e outros, professor? E me parece que essa discussão ainda está na mesa na relação Brasil-Estados Unidos. Obrigado. Exatamente, isso está ainda em processo de debate no USTR, que é o departamento, faz parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que trata dessas questões de comércio internacional, né? Não foi ainda definido, né? Isso está em processo de audiências públicas. Só a partir de 15 de julho é que vão definir quais são as ações, pode ser até essa tarifa adicional de 25%, né? Eu chamo o artigo de bullying de Trump, né? Essa é
é uma técnica muito comum usada pelo Trump, né? O Trump ele cria uma situação de pressão, né? E até de constrangimento para poder negociar a partir de uma posição de força. Essa é a estratégia dele, né? E por isso que eu estou falando bullying, né? E também porque é indevido. E que é indevido essa pressão sobre o PIX? Eles estão argumentando, né, que existe uma preferência, né, do PIX para a determinados setores, né? Não é verdade. O PIX é uma infraestrutura pública universal, todos têm acesso, né? Empresas brasileiras, empresas estrangeiras, é, cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, estrangeiros que estiverem aqui, ele está disponível, né, de forma universal, né? É uma infraestrutura pública. O próprio Estados Unidos, eu escrevo isso no meu artigo, né, criou várias infraestruturas públicas. Uma das principais que as pessoas talvez não saibam, né, é o GPS. Você entra no carro e coloca lá um mapinha para navegar, né? Não é mais aquele mapa de papel, 4 rodas ali que você procurava, é uma coisa de alta tecnologia, né? Cara, o GPS foi criado, né, pelo DARPA, que é uma agência de pesquisas, né, do Pentágono. E até hoje é mantido, né, pelo governo dos Estados Unidos. Essa é uma infraestrutura pública e universal. Eles disponibilizaram para o mundo inteiro, né? Para o nosso PIX é a mesma coisa, é uma infraestrutura pública, universal, né? Não está disponibilizada para o mundo inteiro, mas quem quiser usar o PIX e estiver lá no Japão e operar o PIX aqui no Brasil para mandar o PIX para outra pessoa, pode, né? Não existe nenhuma dificuldade nisso. E existe interesse de outros países em adotar uma infraestrutura desse tipo, ou até de harmonizar, de coordenar infraestruturas que eles têm com essa nossa, né? A China tem uma infraestrutura parecida, a Índia também, né? Sabemos que a China tem interesse, né, de fazer uma conexão técnica, facilitar, né, com o sistema deles, né? O que é algo interessante. O Brasil, certamente, os países que estiverem dispostos a, a absorver essa tecnologia, o Brasil está disposto a disponibilizá-la, né? O que o Trump está fazendo, né, ele sabe muito bem que o GPS é uma infraestrutura pública, ele sabe muito bem que quando a internet foi criada, né, ela também foi criada como uma infraestrutura pública, né, e depois é que ela se tornou privada, mas o que ele está focando, né, o que não aparece lá no relatório desse USTR, desse Departamento ligado ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Ele está querendo manter a hegemonia dos Estados Unidos nos mecanismos de meios de pagamento em nível mundial, né? Então, é aquela coisa assim, é manter o dólar, né? E mais do que o dólar, simplesmente, mas é o sistema dólar, que não envolve só o dólar, mas envolve a dívida pública dos Estados Unidos, envolve o sistema SWIFT, envolve todos os contratos feitos pelo mundo afora em dólar, né? Até os contratos de petróleo, desde lá de 73, né? Você lembra da crise de 73 do petróleo? Houve um acordo da Arábia Saudita, né, com os Estados Unidos para que o barril do petróleo fosse cotado em dólares. Isso não é uma coisa trivial, uma decisão qualquer. Foi uma decisão muito importante, porque naquele momento eles tinham terminado com o dólar ouro, que se chamava, né? Começou em 71 e terminou em 73, que tinha sido criado lá em Bretton Woods, depois do que foi o acordo econômico mundial feito após a Segunda Guerra, né? Então os Estados Unidos falou, não, precisamos ter
algum insumo de uso universal, né, tipo petróleo, cotado em dólar, porque isso permite, né, a circulação do dólar e o uso do dólar em contratos comerciais. Não é? Então, esse é um jogo geopolítico. É um jogo dos Estados Unidos querendo dizer o seguinte: olha, a nossa hegemonia, né, do sistema dólar tem que ser mantido a qualquer custo, vamos dizer assim. Por isso que eu estou falando bullying, né? É um bullying, porque esse a qualquer custo significa o quê? Né? Significa pressões de todos os tipos, e até pressões sobre a nossa soberania, né? O que é inaceitável, né? Absolutamente inaceitável. Então, é indevido, por um lado, porque são dois pesos, duas medidas, eles podem ter infraestrutura pública universal, como o GPS, e nós não podemos ter uma infraestrutura pública como o PIX, que serve de ferramenta espetacular para todo o povo brasileiro. Todos nós usamos o PIX, né? Todos os dias, facilita muito a vida, torna as transações econômicas de pessoas e empresas mais baratas, mais rápidas, e também mais seguras, porque o Banco Central tem mecanismos de segurança nessas transações. E, professor, o volume de transações tem batido recorde, né? Via Pix, né? Esses dias eu vi uma notícia aí na televisão de que o número de transações com o Pix vem crescendo absurdamente. E é verdade, hoje em dia você faz Pix, todo mundo faz um Pix, né? Desde as pessoas mais simples, e pelo que o senhor está falando agora, até as exportadoras, importadoras, se a gente for pensar mais a longo prazo, né, podem ter um sistema de pagamentos facilitado como esse que o senhor está falando, porque hoje é muito complicado, né, digo, para as empresas. Ainda se usa o SWIFT, professor, né, nas compras, importações, exportações, aquelas declarações todas que têm que ser preenchidas. Quer dizer, tudo isso ainda é muito complicado, não? É muito complicado, o SWIFT demora muito, né? Demora muito para os parâmetros atuais, né? Porque o Pix é instantâneo, né? E o SWIFT pode demorar 2 dias, por exemplo, né? O SWIFT ainda é muito usado, né? É um sistema que foi mantido. O que acontece, que é um problema, né, que o próprio Estados Unidos criou para ele mesmo, né, que é o seguinte: esse sistema que eu estou chamando de sistema dólar, que inclui tudo isso, inclui o dólar, moeda, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, todas as transações cambiais e comerciais realizadas, referenciadas ao dólar, né? O que os Estados Unidos fez foi usar esse sistema como arma, né? E isso acabou gerando uma desconfiança no sistema. Quando o governo dos Estados Unidos vem e congela as reservas, né, da Venezuela, da Rússia, do Irã, da Líbia, do Iraque e assim por diante, né, ele dá uma sinalização muito ruim para os outros participantes desse sistema dólar, né? Então, o que vem ocorrendo nos últimos anos é uma diminuição do uso do dólar, primeiro como reserva internacional, né? O dólar já chegou a ser 90% de moeda de reserva internacional, hoje já está em 60%, né? Então está caindo, né? Tem ainda uma importância fundamental nos mercados cambiais. 80% das liquidações dos mercados cambiais são feitas ainda em dólar, né? Mas veja bem, as pessoas discutem muito pouco, por exemplo, a criação do euro, né? Nós somos da mesma geração, né, Jada? E viajar na Europa antes do euro era uma coisa tremenda, né? Porque você entrava num país, pegava o dólar, comprava a moeda do país, né? Saía do país, vendia a moeda do país, comprava dólar de novo, ia para outro país, comprava a moeda do país e assim por diante. E, na verdade, a gente acabava perdendo muito dinheiro nisso,
né, porque ficava sobrando trocos nesse processo, né, e também as tarifas nessas transações de compra e venda de moeda. Acabou isso no euro, né? Simplesmente porque você criou uma única moeda ali, né? E não mais referenciado em dólares. É uma única moeda. Então, você compra euro, né? Pode até comprar dólar, mas chega lá, compra euro e fica usando só euro em toda a Europa, que está dentro da União Monetária, né? Isso foi uma mudança significativa, né? E uma mudança que ocorreu, né, a partir de preocupações da França, né? Isso começou lá com o De Gaulle e continuou depois, né? Porque o padrão dólar, né, ele gera uma coisa que é o que os economistas chamam de déficit sem dor, né? O que são os déficits sem dor? É o déficit fiscal e o déficit de balanço de pagamentos, né? Se o país pode emitir moeda e pagar o seu déficit, não tem dor nenhuma, que é o caso dos Estados Unidos, né? E é chamado na literatura aí dos historiadores, né, da economia como privilégio exorbitante. Isso é uma coisa inventada lá pelos franceses mesmo, que usaram esse termo, né? Bem, é um privilégio exorbitante do país, né, que venceu a guerra e impôs o dólar como moeda universal, né? O grande economista Keynes, né, tinha proposto um outro sistema, ele tinha proposto um sistema chamado Bancor, né, que era uma cesta de moedas, justamente para evitar esse tipo de privilégio, né? Mas, evidentemente, os Estados Unidos saiu da guerra jogando 2 bombas atômicas no Japão, sinalizou muito bem, né, o poder que ele queria exercer sobre o mundo naquele momento, né? Pelo menos no mundo ocidental, já que houve uma divisão aí entre Estados Unidos e União Soviética na época, né? Foi isso que aconteceu. E é isso que o Trump está tentando manter, né? Apesar de dar sinalizações que são completamente contrárias a esse sistema e a sustentação desse sistema e a credibilidade desse sistema. Nossa, professor, nós falamos tudo isso partindo do PIX, né? E a gente aqui, no dia a dia, a gente fica preocupado se o governo vai taxar o PIX. Essa é uma outra fala que sempre vem, principalmente nesses períodos. Fulano vai taxar o PIX. Me parece que essa seria também uma exigência do governo dos Estados Unidos. Não, vocês têm que colocar uma taxa no PIX, ele não pode ser gratuito, não? Quer dizer, a gente agora, o senhor precisou contar todo como funciona o sistema monetário internacional para a gente falar novamente do PIX e responder a dona de casa que está nos ouvindo também e fica preocupada, mas vai taxar o PIX? O senhor acha que tem essa possibilidade de uma taxação do PIX, professor? A lei não permite, viu? A lei que criou o PIX está lá expresso que isso não é permitido, né? O PIX é tratado como moeda, então ele não pode ser taxado. Então, quando o Nicolas Ferreira saiu com essa história, né, ele estava mentindo, era uma mentira, né? Agora, como ele tem um uso amplo aí das redes, ele acabou fazendo muita gente, e aí eu lamento que a dona de casa acredite naquele deputado, né? Porque é mentira, está escrito na lei que isso não é possível, né? E a nossa lei é soberana. O Trump, né, não tem o menor direito, do ponto de vista das leis internacionais, de interferir em nossos assuntos internos, né? É por isso que, mais uma vez, eu usei a palavra bullying, né, por causa disso, né? Esses são assuntos internos nossos, são relativos à nossa soberania, né, à soberania das nossas leis, à soberania do nosso mercado, né, e à soberania da nossa própria segurança interna, né? Então, realmente, eu posso dizer tranquilamente para
para a dona de casa que nos ouve, né, que a lei proíbe, sempre proibiu, né, o que o Nicolas Ferreira espalhou é uma mentira. Obrigado, professor. O senhor falou de soberania do país. É nesse contexto de soberania que o senhor trata ou propõe um plano nacional de reindustrialização para o Brasil? E eu vi o esboço que o senhor fez circular, um esboço bastante amplo. Inclusive, acho que tudo isso que nós falamos aqui, de uma forma ou de outra, está dentro desse plano nacional, não? Tão diverso, com tantas ramificações em títulos, subtítulos, e que é um desafio grande para a gente construir um plano nacional dessa envergadura, não, professor? Porque vira e mexe também, a gente está às voltas aí com temas da Polícia Federal, né? E que chama muita atenção na imprensa, caso de Polícia Federal estar na casa de um deputado, de um senador, e por aí afora. E, de outro lado, temos um desafio de consertar um plano nacional. Como é que surgiu essa ideia, professor? Essa ideia ela é uma proposta para os candidatos à presidência da República também, as candidatas aos governos estaduais, deputados, senadores também. O senhor pretende circular essa proposta? Obrigado. É o que estamos fazendo aqui, né, Jada? Essa proposta está circulando, ela é resultado de um ciclo de seminários sobre política industrial e neoindustrialização que eu coordenei na Escola de Sociologia e Política. Esse ciclo de seminários, ele recebeu assim, grandes especialistas, né? O Lacerda, Antônio Lacerda, que hoje é assessor da presidência do BNDES, né? O próprio diretor da área de desenvolvimento industrial do BNDES, né? Esteve conosco, o Gordon, né? O secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério da Indústria e Comércio, que é o Wallace, esteve conosco, o Ricardo Biosolis, grande economista cepalino, né? E assim por diante, quer dizer, nós tivemos aí professores, o Roselino, da Unicamp, da Unifesp, na verdade, ele é da estadual, né, da Universidade Estadual, e o Diegues, que é da Unicamp, né, especialistas em China, né? Então, a partir de todo esse debate, né, e principalmente do debate sobre a China, é que me ocorreu que seria muito importante a gente ter uma política complementar ao Nova Indústria Brasil. Hoje nós temos já uma política industrial que trata muito desse tema da soberania, né? Começa com a soberania alimentar, com a soberania na área de saúde, territorial, na área de novas tecnologias, de infraestrutura, de defesa, de meio ambiente. Quer dizer, tem uma... Quando a gente olha essa política, Nova Indústria Brasil, né, e traduz, né, os grandes objetivos, as grandes missões, né, nós vemos ali por trás a busca desta soberania em várias áreas, né? Agora, esta política, ela está muito centrada, vamos dizer, em incorporar a ponta das tecnologias, né, dentro da estrutura produtiva brasileira, né? Agora, nós temos, nesse debate sobre a China, nós aprendemos uma coisa muito importante. A China, ela tem o mesmo problema que o Brasil tem, historicamente, que a gente chama de heterogeneidade estrutural. O que é essa coisa, essa palavrão, né? Significa diferenças de produtividade dentro de setores e entre setores, né, por causa das tecnologias disponíveis. A ideia dessa proposta que eu estou fazendo, né, é de poder, né, aproveitar capacidades já existentes, né, para aumentar a produtividade, não apenas nas grandes cidades brasileiras, mas também nas pequenas cidades brasileiras. A partir do quê? A partir
do tratamento de resíduos, tanto da agropecuária, como da agroindústria, como da mineração, né? É você poder adicionar valor, né, a esses resíduos. São milhões e milhões de toneladas por ano produzidos, né, em várias regiões do país. Vou dar um exemplo, você deve conhecer bem, você está em Araraquara, né, que é o complexo de produção de suco de laranja, por exemplo, né? As grandes empresas, hoje, já o que elas fazem? Elas já transformam o bagaço de laranja, né, em pellets, né, que são usados para a alimentação do gado, né? Mas existem outros subprodutos que são ainda mais, vamos dizer, nobres, né? Da casca de laranja, por exemplo, a pectina, né? Que você pode fazer gelatinas, determinados óleos, etc., né? Também o caso do limoneno, né? Em que eu, quando era criança, eu sou de Bebedouro, daí da região, quando eu era criança, meu pai falava, olha, a casca de limão, né, é usada em combustível de foguete, né? Eu achava aquilo espetacular, eu fui até pesquisar recentemente isso, né, e de fato era mesmo, né, não a casca diretamente, mas subprodutos relacionados àquela química, né, da casca de limão, de fato eram usados em mísseis, né, em combustível de mísseis nos Estados Unidos, etc. A ideia, então, é aproveitar esses resíduos, né, tanto da agropecuária, como da agroindústria, como da mineração, né, para adicionar valor e aumentar, né, a renda dessas regiões que têm esses materiais, né, e a produtividade, né? Isso permitiria não só aumentar a produtividade nos setores de ponta, né, mas também a produtividade de uma forma mais difusa, difundida em toda a economia. Por exemplo, no Vale do Ribeira, né, tem plantações de bananeira, né? É, o caule da bananeira, você pode triturar ele, usar ou para queimar, seca e queima, ou para dar para gado, ou para fazer fibras têxteis, né? Então, isso é adicionar valor de forma significativa, né, a esse insumo. A mesma coisa nas regiões aí que produzem suínos, em Santa Catarina, por exemplo, você pode usar tanto para fertilizante, mas também, né, para biogás, né? Uma das coisas que você deve ter visto nesse plano, né, é a ideia de fazer um atlas brasileiro de fluxo de materiais e resíduos, né? E até já conversei com o presidente do IBGE, né, porque explicando para ele, olha, se nós queremos fazer uma política desse tipo, né, e mais uma vez, ela é complementar ao Nova Indústria Brasil, ela não substitui, ela é complementar. Tem um outro foco, né? Tem um foco mais territorial, mais regional, né? Eu conversei com ele, porque um atlas desse tipo nos permite, né, planejar a política, né, e começar a localizar, né? Você falou assim bem, mas é muita coisa, né? De fato é muita coisa, mas políticas industriais têm o prazo, né, geralmente são de 25 anos, né? Imaginar uma política industrial de 4 anos, ela certamente terá resultados muito muito limitados. Nós precisamos sair dessa visão do sistema financeiro, porque o sistema financeiro é tudo assim, né? Para amanhã. Aquelas coisas assim, o dólar subiu hoje porque o Trump falou não sei o quê, né? Agora, nós estamos discutindo aqui é o país, né? O longo prazo, nós estamos discutindo é distribuir renda com políticas desse tipo, né? E não é que sejam inviáveis, já existem coisas em andamento, né? Eu já dei o exemplo aí da indústria de cítricos, né? Que já faz isso. Um exemplo muito antigo, né, Jader, que você conhece bem,
quando garoto, existia uma coisa nas usinas de cana-de-açúcar chamada vinhoto, né? Hoje em dia mudou o nome, né? Chama vinhaça, eu acho que é o nome atual. Então, o que se fazia com o vinhoto? Eles jogavam o vinhoto nos rios, né? Mataram todos os rios do interior do estado de São Paulo, né? Bem, até que se descobriu, com pesquisas da Embrapa e do Centro Tecnológico de São Paulo e das próprias usinas, né, que o vinhoto podia ser usado como fertilizante, né? Então, veja, você tratou ao mesmo tempo vários problemas, né? O problema de onde jogar o vinhoto, né? O problema de não criar desastres ambientais, né, ao jogar o vinhoto nos rios, né? E também o de fertilizantes alternativos à própria cultura da cana, né? Então, percebe que se a gente busca, né, esses objetivos, você pode resolver vários problemas ao mesmo tempo, né? Uma das coisas que nós fazemos na minha área é o chamado planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico, ele busca justamente ações de política pública que podem resolver vários problemas ao mesmo tempo, né? Então, essa proposta resolve, né, na medida que vai sendo implementado, né, e isso nós podemos conversar com todos os setores interessados, né? Isso certamente interessa aos empresários da agricultura, aos agricultores da agricultura familiar, né? Até a gente da economia solidária poderia se interessar por iniciativas como essa, né? E certamente poderia ser recebido no Congresso de uma outra maneira, porque você olha um programa e vai lá no território do deputado e do senador, né? Então, eu acho que tem uma certa viabilidade, a gente tem que, evidentemente, começar a usar a mesma abordagem da política do salário mínimo, gradualmente, né? Mas com uma política bem estabelecida, com financiamento adequado, com equipes adequadas, com integração de trabalhadores, empresários, né? Universidades, centros de pesquisa, né? E prefeituras, governos de estado, enfim, né? Eu acho que para o estado de São Paulo, Jada, essa é uma ideia bastante interessante, né? Porque o estado de São Paulo já tem uma quantidade também, são milhões de toneladas de resíduos, nem todos são processados, né? Então, nós precisamos uma forma de buscar isso, e certamente aumenta a produtividade, aumenta a renda, gera mais emprego, né? E diminui essa grande desigualdade que nós temos no país, né? Nós temos duas formas. Eu sou cepalino, fui 8 anos secretário adjunto da CEPAL, né? Tem duas formas de você tratar o tema da desigualdade, né? Uma é tratar a cultura dos privilégios, né? Está muito arraigada dentro do Brasil. Se você quiser, em outra ocasião, tratar esse tema em detalhe, podemos tratar, né? Essa cultura do privilégio, ela é uma forma de naturalizar a desigualdade e de reproduzir institucionalmente e culturalmente a desigualdade. Mas existe uma outra forma, que é a forma estrutural, né? Qual é a forma estrutural? É você mudar a estrutura produtiva e aumentar a produtividade e diminuir essas diferenças de produtividade, que, tanto entre territórios, entre regiões do país, entre empresas do mesmo setor e entre empresas de diferentes setores, né? Eu fui negociador sindical nos anos 80, né? E sei muito bem da diferença de produtividade de uma grande empresa e de uma pequena empresa, né? Tanto que, ao longo dos anos, os sindicatos acabaram aceitando pisos salariais diferenciados por tamanho de empresa, né? Foi uma negociação, foi demorada, etc., mas acabou se chegando à conclusão que havia necessidade dessa diferenciação. Mas a diferença de produtividade é gigantesca. Você entra num setor, por exemplo, o que eu mais conheci na época, que é o setor automobilístico, né?
a diferença de uma grande empresa multinacional, né, e uma empresa de fundo de quintal que fabrica lá algumas peças, né? A mãe da minha esposa fabricava um negócio para segurar o capô do Volkswagen lá nos anos 60, né? Bem, certamente não era uma tecnologia nada comparável com uma grande multinacional, né? Então, a diferença de produtividade é muito grande dentro de um mesmo setor, entre setores, né? Entre regiões, e isso é preciso diminuir, né? Isso é uma razão estrutural da desigualdade, além das razões históricas. Aí já né, que a gente entra já no nosso longo período colonial, com escravização, etc., que tem repercussões até hoje na vida da população brasileira, principalmente na população negra. Professor, pelo que o senhor está dizendo, a gente aproxima soluções relacionadas com o meio ambiente de soluções econômicas e de adição de valor, de agregação de valor ao produto final, por exemplo, no caso, o senhor trouxe os resíduos da agropecuária como um exemplo, não? Que aqui na nossa região a gente tem em foco muito próximo, sim, a questão ambiental. Então, é a logística reversa das embalagens, dos defensivos, das sobras da indústria de tornearia, aquelas fiapos, o próprio lixo hospitalar, né, que agora me parece ter uma legislação um pouco mais rígida, que o lixo hospitalar tem que ser processado antes de ser descartado. É uma questão que parece que recente na legislação. A fala do senhor junta as duas coisas e coloca em destaque a geração de valor e renda, o que é muito importante no nosso modo de ver. Tem uma pergunta, professor, que é saber se nós temos tecnologia para fazer esta transformação, essa utilização dos resíduos sólidos, ou se nós temos que importar tecnologia. Nós estamos caminhando junto para o desenvolvimento de tecnologias para o tratamento de resíduos sólidos e aumentar, por exemplo, a reciclagem, etc. Olha, nós temos... A Embrapa vem trabalhando, né, muitos anos, décadas, né, no desenvolvimento de tecnologias que possam permitir, né, o que a gente hoje conhece como economia circular, né, Jale? Permitir a reutilização desses resíduos, né? Então, existem estudos para isso. Eu, recentemente, aliás, foi um estímulo grande também para formular essa proposta. Tem um estudo da Universidade Federal de São Carlos, que trata sobre esse tema dos novos materiais, e justamente, né, a partir da reutilização desses materiais, né? Você pode gerar plásticos especiais, vernizes, solventes, tem uma variedade muito grande, né? A minha visão não é uma visão de provocar uma transformação em escala nacional, ou seja, deixa eu esclarecer, que é o seguinte, eu não vejo esse tipo de proposta como uma proposta para abastecer, né, em escala nacional, mas em escala local e regional, né? Portanto, as tecnologias usadas, né, tecnologias industriais, seriam mais simples, né? Não seriam tão sofisticadas como se você for pensar, vamos criar um sistema de produção de biodiesel, né? Aí é uma escala nacional, implica em outro tipo de tecnologia. Eu preciso de uma coisa mais realmente para dinamizar a economia local e a economia regional e diminuir essas grandes disparidades de renda e de oportunidades, né, que nós temos
no interior do país, né? Essa é a ideia principal, e aproveitando para tratar esses vários problemas. Nós temos uma questão ambiental relevante, né? As iniciativas que existem hoje são importantes, mas são dispersas. Elas não estão sob um guarda-chuva, né, de uma política que planeja as várias ações, que estabelece programas de financiamento específico para as várias áreas, né, para a criação de micro-refinarias, por exemplo. Né, isso que é uma coisa que nesse trabalho que nós temos feito, nós temos visto. Agora nós vamos começar a conhecer a experiência da Noruega. Dia 29 de junho, nós vamos fazer um debate no Corecon São Paulo sobre a experiência norueguesa de industrialização, de política industrial, né? Que a Noruega conseguiu superar um problema conhecido pelos economistas como doença holandesa, né? E que essa doença holandesa é quando um país encontra uma riqueza muito grande, extrativista, né? No caso deles, o petróleo, né? Esse país acaba perdendo capacidade de concorrência, né? E a sua indústria não prospera. Eles conseguiram superar isso, né? Criaram uma política industrial adequada, uma política macroeconômica adequada para enfrentar o problema da supervalorização da moeda, né? E vamos conhecer o que eles fizeram. Nós convidamos, eu entrei em contato com o embaixador da Noruega no Brasil, ele se colocou à disposição e vamos lá conhecer. Mas tem também Finlândia, né? Tem a Dinamarca, né? Tem a Holanda, tem várias experiências, né? Que podem ser muito ricas e aprendidas, né? Aprendidas, na verdade, pelos formuladores de políticas públicas no Brasil. Muito interessante, professor. Estou imaginando aqui, o pessoal falou da UFSCar, nós temos um grupo aqui de estudos que gostaria que todos estivessem aqui para acompanhar essa sua fala, mas vão acompanhar pelo rádio, certamente, que nós vamos divulgar para o pessoal que trabalha no departamento de engenharia, de matemática, física, computação aqui da USP, que envolve toda essa temática, não? E nós teríamos muito a continuar conversando aqui. Nós estamos indo para os minutos finais agora do nosso programa e gostaria de deixar aí com o senhor esse compromisso de nos voltar um outro dia para falar do andamento desse plano e das conversas junto ao BNDES, como isso está caminhando com as fontes de financiamento também, porque para nós, o senhor falou muita novidade aqui, e a gente é interessante nós acompanharmos tudo isso, desde aqui do interior, onde estão as agroindústrias, né? Os frigoríficos, os matadouros, por exemplo. Então, a gente precisa saber que tem muita novidade aí que está sendo pensada, e, como o senhor disse, é para longo prazo, né? Que essas construções são de longo prazo. Então, professor, gostaria de colocar aqui o nosso instrumento de rádio também à disposição do senhor, para, numa outra oportunidade, falar mais para nós sobre o andamento desse plano nacional. São temáticas muito interessantes que a gente gostaria de ver. Nós tentamos acompanhar aqui, por exemplo, crédito de carbono, mas a gente tenta fazer, mas não deslancha. Usina de reciclagem de lixo para geração de energia para a cidade. A tecnologia era italiana, ficava muito cara, então não avançamos, mesmo a prefeitura querendo ceder o terreno, etc. e tal. Enfim, a gente vê tudo isso como muito distante ainda da nossa realidade aqui, do município e das próprias indústrias, mas o senhor está trazendo para nós uma luz no fim do túnel para tratar essas temáticas. Professor, as considerações finais, fique à vontade. Jader, isso que você acabou de relatar é muito importante. Primeiro, o apoio da universidade nesse tipo de trabalho é fundamental, né? Porque quem conhece detalhadamente cada região, né, são especialistas
Todos da universidade ficaram essa região, que estão atentos, né? Então, isso é muito importante. O segundo ponto é, como não existe uma política nacional, né, um plano nacional estruturado, né, com fontes de recursos adequadas, né, com apoio institucional adequado, às vezes as iniciativas isoladas não prosperam. E é justamente o que um plano como esse busca, né? Ele busca criar uma coordenação, né? Justamente para que essas iniciativas tenham suporte, tenham fomento adequado, né? E que possam atender às necessidades, né? E serem sustentáveis no tempo, né? Essa é a ideia fundamental. Eu agradeço muito, Jada, por essa oportunidade aqui de falar, né, nesse programa. Eu sou daqueles que está convencido, né, eu estou convencido de que política pública duradoura é aquela que é entendida pela população e defendida pela população. A população precisa entender, né, a necessidade, o porquê, né, para defender a continuidade dessas políticas. Eu acredito que essa política é promissora, né, poderia ter essa capacidade de realizar um diálogo, né, com populações que geralmente não participam desses debates nacionais, né, de temas dessa magnitude, né? Eu acho que esse talvez seja o problema de você ter políticas industriais que só dialogam, né, ou principalmente, não só, que não eles também consideram as pequenas e médias empresas, mas que principalmente dialogam com as grandes empresas. Os outros se sentem, né, isolados, distantes, como você disse, e, portanto, nós temos que trazer, né, essa população que tem necessidades imediatas ali, precisam ser atendidas, né, para debater, entender e apoiar esse tipo de política. Obrigado, Jader, pela oportunidade. Estou à disposição para outros debates. Obrigado, nós, professor. E aqui a população vê, a população entende, sim, porque a gente vê lixo na rua, descarte de imóveis. Então, a população tem o contato diário mais frequente com esse tipo de atitude que requer o poder. Aqui nós temos o garapão, o senhor falou da vinhaça, aqui é conhecido como garapão também. É o cheiro do garapão, que ele é utilizado como fertilizante também, né? As questões climáticas, a gente vê os rios invadindo as casas, ou a seca muito grande, os fogos, as fuligens das queimadas que ainda temos na região. Para nós é muito importante, foi muito importante essa sua fala, professor, e nós vamos pedir para o senhor deixar o link para nós, desde a nova política industrial até essa nova proposta de plano, esse evento que o senhor falou do dia 26 de junho, aí no Conselho dos Economistas, 29, né? 29 de junho, para nós criarmos esse movimento, né, de absorção dessas ideias e de participação social também na construção dessas ideias e de aproximação, né, com o senhor e trazer também esse papel super importante de construção de uma política nacional de reindustrialização. Professor, ficamos muito honrados com sua presença hoje no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, Jade, pela oportunidade. Eu colocarei à disposição todos os links. Esses seminários que eu me referi, nós criamos um repositório, vai ser lançado a semana que vem. Eu mando também. São 25 vídeos, 4 são longos, porque são os seminários na íntegra, e 5 são aqueles melhores momentos para as pessoas darem uma olhada, se interessar e poder até buscar mais detalhes no vídeo completo. Muito obrigado. Pode deixar que eu envio todos os links necessários. Um abraço. Obrigado, professor Antônio Prado. Um abraço. Muito obrigado por sua participação. Forte abraço. Um abraço.
Até mais. Até mais. Obrigado, Silvia, pelo apoio. Obrigado, Desde o Instituto Fome Zero aí de... Silvia deve estar em Campinas, São Paulo. Isso mesmo, Campinas. Obrigado, Silvia. Obrigado, Silvia. Obrigada, eu que agradeço. Até mais. Até Prazer. mais. Forte abraço. Obrigado. Até.